debruçar para estudar, para ler o capítulo 20 e os versículos que nós acabamos de fazermos menção. O capítulo 20 está escrito a base do cristianismo, daquilo que nós cremos. O nosso Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Todos nós sabemos aqui que desde o início da história bíblica, Deus já havia prometido um Salvador para a humanidade. É só nós lermos Gênesis capítulo 3, do versículo 15, logo após a queda de Adão e Eva, o próprio Deus estabeleceu uma promessa, dizendo que viria um que era nascido de mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. É interessante que, se nós lermos as profecias de Isaías, do capítulo de número 7, do versículo de número 14, a gente vai achar escrito: portanto, o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele não queria ficar para trás, e Miqueias queria registrar o local do nascimento de Jesus. Miqueias disse que seria em Belém de Judá, que era a menor entre as capitais, e dela sairia ou viria aquele que governaria o seu povo, Israel. É interessante que, se nós lermos também Gálatas capítulo 4, a gente vai ver Paulo pregando aos Gálatas, dizendo que o nosso Cristo não viria nem atrasado e nem adiantado. Ele disse que ele viria na plenitude dos tempos, ou seja, na hora exata, na hora certa. Só que quando a gente olha para o livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, João disse que aquele que viria até nós, ele era o verbo que desceu do céu para habitar entre nós. É interessante notarmos porque Jesus, ele é cumprimento de todas as profecias. Logo, a gente vai ver o próprio Deus olhando de cima para baixo, e agora Deus precisaria cumprir esta promessa. O texto diz que na aldeia de Nazaré tinha um casal, o nome deles era Maria e José. A Bíblia diz que eles não tinham se tocado, tido nenhum contato carnal. E quando a gente fala de Maria, a gente vê que a princípio ela era virgem, e virgindade dentro da Bíblia fala de pureza, fala de santidade. O céu estava olhando de cima para baixo, estava vendo alguém que se guardava, alguém que era pura, e logo Deus agora iria realizar um grande milagre através desse geramento espiritual. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor manda o anjo Gabriel para falar com Maria. A gente conhece muito bem o texto, e aqui já implica algo muito interessante. Não tem como alguém gerar algo que é puro para Deus vivendo uma vida de impureza aqui embaixo. O anjo desceu e saudou a Maria, dizendo: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Diz a Bíblia que o anjo vai explicar para Maria como que ela iria gerar aquele que salvaria toda a humanidade. Maria, pronta como serva que era, aproveitou a oportunidade e se dedicou, se entregou a Deus para que esse milagre acontecesse. Diz a Bíblia que ela, como serva, disse: cumpra, Senhor, a tua palavra em mim. A Bíblia diz que Maria agora vai aparecer grávida do Espírito. Isso daqui é muito interessante, porque
naquela época o noivado era considerado como um casamento, haja vista que os dois não tivessem nenhum contato carnal. Mas imagina comigo a repercussão que teve na época. Maria aparecendo grávida do nada, e agora ela explicando para José a forma de como ela tinha gerado ou engravidado. E José, que a Bíblia diz que esse homem era um homem justo, era um homem temente a Deus, só que a história vai dizer que José estava pensando em romper o relacionamento para que ela não fosse apedrejada. A Bíblia diz que, pensando José nesse negócio, aparece o anjo do Senhor também, o mesmo anjo que se apresentou para Maria e se apresenta para José. É interessante porque a Bíblia diz que o anjo disse para ele: José, não temas em tomar a Maria como sua esposa, porque dela que está sendo gerado é do Espírito Santo. Isso daqui é muito interessante, porque o mesmo anjo que apareceu falando do projeto para Maria foi o mesmo anjo que apareceu falando do projeto para José. Isso aqui implica muitas coisas em nossa vida, principalmente para quem é casado, para quem vive uma vida de casado. O mesmo Deus que se apresentou para o homem, apresentando um projeto, também é o mesmo Deus que vai se apresentar para a mulher, apresentando o mesmo projeto. Porque se Deus aparece dentro de uma casa e apresenta um projeto para um e para outros não, isso aqui vai gerar uma dúvida dentro da mente de muitas pessoas. Alex, eu não entendi o seu raciocínio. Lembra de Gênesis, no capítulo de número 6, quando Deus apareceu para Noé? Deus vai falar do projeto da arca para Noé, só que o projeto não era só para Noé, o projeto era para Noé e toda a sua família. Ou seja, todo projeto que não engaja você e sua família, provavelmente esse projeto não veio de Deus. É interessante porque a Bíblia diz, irmão, que Maria vai gerar, vai conceber. E se a gente olhar naquela época, as famílias judias, elas observavam muito o nascimento de uma criança. Por exemplo, Jesus, ao 8º dia, ele teve que ser circuncidado. Logo após um mês do seu nascimento, em Lucas capítulo 2, no versículo de número 25, diz que Jesus teve que ir para o templo com a sua família para ser apresentado. E é interessante que havia uma promessa sobre a cabeça de um homem chamado Simeão. E essa promessa era que ele não morreria antes que os seus olhos observassem, antes que os seus olhos vissem o rei dos judeus. Essa promessa vai se cumprir quando Maria e José pegam o menino, leva para o templo. E é lindo essa cena. Imagina comigo um homem já Senhor, esperando a salvação, esperando aquele que remiria todo Israel. Ele pegando aquela criança em seus braços, levantando para cima e dizendo: Senhor, agora despede o seu servo em paz, conforme a tua palavra, porque os meus olhos já viram o rei. É interessante isso, porque aqui está se cumprindo uma profecia em cima de alguém que o tempo não conseguiu roubar essa promessa da vida dele. É interessante porque todos os pais judeus, quando seus filhos completavam 5 anos de idade, os pais judeus pegavam as suas crianças, levavam para dentro de uma sinagoga, para que esses estudassem as profecias, para que esses provavelmente seguissem a mesma profissão dos seus pais. É interessante notarmos isso porque, se nós vermos também no mesmo livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 40, a gente vai ver que era Páscoa em Jerusalém. Olha para cá, senão você vai perder a mensagem. Era Páscoa em Jerusalém. Diz a Bíblia que a família de Jesus
como costumeiramente fazia, subia para o templo para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor. Jesus, na oportunidade, já tinha completado 12 anos de idade. Se a gente vê lá para os judeus, a pessoa quando completava 12 anos de idade, ele já atingia a sua maioridade. Jesus então, com seus 12 anos, sobe para o templo com seus pais, para lá adorarem a Deus, para lá sacrificarem ao Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que, terminando a festa, a família de Jesus, os pais de Jesus vão regressar para Nazaré. Só que a gente conhece o texto e a gente vai ver que eles não deram conta que Jesus não estava com eles no caminho. Diz a Bíblia que quando eles chegaram em Nazaré, eles vão observar que Jesus não está com eles e vão regressar novamente para Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles chegaram em Jerusalém, procuraram a Jesus e acharam Jesus desequilibrando nas escrituras com 12 anos, no meio dos doutores da lei, no meio dos fariseus. E é interessante porque não era segredo para nenhum judeu olhar para uma criança de 12 anos e olhar se ver se ele pronunciar toda a lei. Não era segredo para um judeu olhar para uma criança de 12 anos e ele desequilibrasse nas escrituras, e ele fosse sábio nas escrituras, porque todo judeu já sabia as 605 leis que existia, já sabia todo o Pentateuco de cor. Isso aqui era, toda criança judia já sabia disso. Então isso aqui não era nem um segredo para os fariseus se impressionar com Jesus. Mas Alex, o que impressionava os fariseus para com Jesus era a autoridade de como ele falava das escrituras. Percebe que o conhecimento que Jesus tem não causa um impacto nos fariseus, não, mas a autoridade de como ele falava das escrituras, isso causava algo dentro deles, até que eles não aguentaram e perguntaram para Jesus: de onde vem tal autoridade que você tem? Jesus olhou para eles e disse: a minha autoridade não vem de baixo, a minha autoridade vem de cima, porque foi o meu Pai que me concedeu. Se a gente prestar atenção, muitas pessoas querem saber por que, mesmo diante das nossas provações, a gente ainda continua caminhando. As pessoas querem saber, só declaro por enquanto, as pessoas querem saber o porquê, mesmo diante das provações, a gente ainda continua adorando a Deus. As pessoas querem saber o segredo de tanto tempo a gente está na igreja, mesmo diante das muitas perseguições. As pessoas vão focar mais do que a gente passa, do que aquilo que a gente é. Ou seja, se a gente tem, a gente é uma pessoa bem-aventurada para o mundo. Se a gente conquista, a gente é uma pessoa bem-sucedida para o mundo. Mas eles não estão preocupados por aquilo que a gente é, pela essência que a gente carrega. Não, eles não estão preocupados com aquilo que a gente carrega. Eles estão preocupados com aquilo que a gente tem dentro da nossa casa, com aquilo que a gente conquistou. E é interessante que quando a gente perde tudo ou perde algumas coisas, as pessoas que não entendem nada do céu sobre a nossa vida vão nos questionar dizendo: mas como é que você ainda continua sendo fiel? Como é que você ainda continua esbanjando esse sorriso mesmo diante das suas perdas? As pessoas vão querer saber o nosso segredo, e é nessa hora que a gente vai querer falar, irmãos. É nessa hora que a gente vai querer expressar, é nessa hora que a gente vai querer falar da nossa fidelidade. E a nossa fidelidade não está implícita naquilo que a gente conquista, ou naquilo que Deus está dando para nós. A nossa fidelidade está implícita naquilo que Ele representa para a igreja. E quando eu li João, no capítulo de número 19, eu vi Jesus, pastor, pregado na cruz. Os soldados estão em volta deles. E se a gente ler o texto cuidadosamente,
você vai ver que eles não estão preocupados em quem Jesus é. Eles estão preocupados com a roupa que Jesus está vestindo. Isso aqui é tão interessante que os fariseus, os soldados olharam um para o outro e disseram: vamos rasgar, repartir as suas vestes e vamos ficar para conosco. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Quando a gente olha isso, a gente começa a perceber, pastor Elton, irmão Luiz, que vestes fala de aparência, ou seja, os soldados estavam tão preocupados com a aparência de Jesus que eles disseram: vamos repartir as suas vestes e vamos ficar para conosco, porque Jesus era um preso famoso naquela época, todo mundo queria tirar uma casquinha dele. Então os soldados disseram: vamos repartir, rasgar as suas vestes e vamos ficar para conosco. Irmão, só que debaixo da veste de Jesus tinha uma túnica, e a túnica fala de essência, roupa fala de aparência. A aparência de Jesus foi rasgada, mas eles não conseguiram rasgar a sua túnica, porque túnica fala de caráter. E deixa eu aplicar isso, que eu estou arrepiado. Deixa eu aplicar isso para nós. Pode até rasgar a nossa aparência, mas nunca vão conseguir tirar a nossa essência. É por isso que o diabo está preocupado com a igreja, porque a nossa aparência está sendo rasgada, a nossa aparência está sendo dividida. Mas quando o diabo olha nós num culto de Santa Ceia como esse, ele fica rangendo os dentes, porque mesmo rasgando a aparência da igreja, a gente continua andando com a essência. Glória a Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos para o céu. Eu vou terminar já no texto. Sabe o que Deus está dizendo? Aguenta firme, é somente um processo. Tocaram na sua aparência, denegriram a sua aparência, mas Deus está dizendo: filha, filho, você não é alguma coisa por causa da aparência, porque dentro de você tu carrega uma essência. É a essência que vai nos dizer que a gente é a essência que vai fazer com que a gente continue caminhando na presença dele. Glória a Deus. Rasgaram a aparência dele, mas a essência dele continuou intacta. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Então estavam preocupados com o que Jesus era, de onde vinha a autoridade dele. Jesus disse que a autoridade dele não veio daqui de baixo, vai vir de cima. Só que se a gente continuar lendo toda a história, a gente vai ver que dos 12 anos aos 30 anos, Jesus não realiza nenhuma obra. Jesus não aparece falando dentro do cenário. Jesus não aparece fazendo alguma coisa. E se a gente prestar atenção, como eu disse para vocês, que os filhos, eles eram treinados para seguir a mesma profissão dos seus pais. Embora Jesus não tivesse a profissão de carpinteiro, ele provavelmente auxiliou seu pai dentro da carpintaria. Isso daqui é tão verdade, gente, que se a gente ler Marcos capítulo 6, no versículo número 3, a gente vai ver Jesus pregando em Nazaré. E diz a Bíblia Sagrada que muitos já reconheciam Jesus como Messias, mas outra multidão olhava para ele e dizia: não é este o carpinteiro, filho de José? Então eles reconheciam não Jesus como Messias, mas o Jesus como carpinteiro. Então provavelmente Jesus, ele realizou, auxiliou o seu pai dentro da carpintaria.
Mas, gente, isso aqui é muito interessante, porque o ministério de Jesus durou só 3 anos e meio. Só que o tempo que ele fica dentro da carpintaria é de 18 anos. Então isso aqui é muito lindo. O que vai nos dizer que a gente é para Deus não é o tipo de obra que a gente tem, é o tanto que a gente resiste no caminhar com Deus. A gente vai ver que Jesus está 12 anos, 18 anos dentro da carpintaria, e quem olhou o cenário estava dizendo: mas cadê aquele que disse que viria salvar a humanidade? Cadê aquele que disse que viria salvar todos? Ele desapareceu do cenário, ele já não prega mais, ele já não vai mais para o templo, mas aqui é o tempo de Deus, está forjando Jesus dentro da carpintaria. Jesus estava escondido para o homem, Jesus estava escondido por aqueles que queriam ver ele, mas o céu estava dizendo: eu vou te esconder para no tempo certo eu fazer com que você apareça. Gente, a gente está falando de 18 anos. Isso me fez entender que o tempo do preparo é mais importante do que o tempo da ida. Eu vou explicar, porque tem gente que chega na obra hoje e já quer participar de tudo amanhã. Mas existe um processo dentro da carpintaria, e esse processo é só para quem primeiro quer ser preparado por ele, quer ser forjado por ele. E sabe qual é o nosso problema? A gente não quer preparação, a gente já quer se exibir, a gente não quer ser tratado dentro da carpintaria, a gente já quer o microfone na mão, a gente já quer tudo para poder fazer. Mas escute, gente despreparada, ele não consegue exercer por muito tempo que Deus colocou na mão dele. Gente despreparada só pode chegar longe se alguém abrir porta para ele. Mas crente que se prepara dentro da carpintaria não pula etapas, não pega elevador, vai de escada, degrau por degrau. O diabo não tem autoridade de colocar o dedo na cara dele e dizer: só está aqui porque eu te coloquei. Não. Crente que se prepara dentro da carpintaria não tem demônio que pare ele, não tem calúnia que pare ela, porque o seu tempo não foi se colocando dentro de um tempo, se expondo. Você se preparou no seu secreto, escondida por Deus, e alguém está se perguntando por que cresceu tanto. Aí você vai dizer: porque eu passei o processo dentro da carpintaria de Deus. Jesus colocou a igreja dentro da carpintaria nesses últimos anos, para que a gente fosse preparado por ele, para que a gente fosse forjado por ele, para que a gente voltasse a buscar com intensidade a ele. Mas escuta isso daqui: quando a gente sair desse processo de carpintaria, a gente vai sair nos becos, nas vielas, nas praças, no trabalho, vamos pregar a palavra com autoridade. O diabo não vai parar mais a tua boca, não vai mais parar os teus pés, porque você foi preparado dentro dessa carpintaria. E o céu me trouxe aqui nessa manhã para dizer: a carpintaria não é para te ferir, não é para te matar, a carpintaria é para te forjar, para te preparar, a carpintaria é para que você venha aprender a lutar com as armas que Deus te deu. E quer saber, enquanto você está escondido para os homens, o céu vai dizer: eu vou te apresentar, e quando eu te apresentar, ninguém mais te para. Lá vai Elias, vai, se esconde do querido Elias. Mas no capítulo 18,
forjado por Deus. Escondido, mas sendo forjado por Deus. Escondido, mas estamos diante dos olhos de Deus. Aleluia! Gente, isso aqui é lindo. Porque se a gente perceber Oséias, no capítulo 2, Oséias vai falar a respeito do Cristo que precisou se esconder no Egito para não morrer. Deus apareceu em sonhos para José e para Maria e disse: pega o menino, porque aquele que procura a vida dele está próximo e quer matar ele. Vai e se esconde no Egito. Gente, Jesus que é Jesus precisou sair diante da face de Faraó. E quem somos nós para querer enfrentar de qualquer jeito a Faraó? Aleluia, verdade. Ao Herodes, melhor dizendo. Agora eu preciso dizer isso aqui. Quando Deus aparece para a família, para Jesus, José e Maria disse: vai e se esconde. Era Deus dizendo: enquanto vocês se escondem, eu cuido dos Herodes. Aleluia! Enquanto vocês fazem o que eu estou pedindo, pode deixar que a minha mão vai tratar com quem procura matar a vida do menino. Aleluia! Porque quando Deus manda a gente sair de cena, é porque Ele quer fazer por nós. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? E você pega se você quiser. Não vai ter morte, não vai ter separação, não vai ter rompimento, mas vai ter livramento da parte de Deus que entrega. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. É Deus dizendo para alguém, Deus dizendo para alguém: não vai ter morte, vai ter livramento. O diabo já projetou tudo para separar, para matar, para destruir, para colocar enfermidade. Mas Deus está dizendo: a minha mão está cuidando dos Herodes que procuram tentar mal contra você. Eu não sei você, mas enquanto a gente vai participar da ceia, vai ter livramento dentro da nossa casa. Vai ter, eu vejo a mão de Deus adentrando sobre casas aqui nessa manhã. É Deus dizendo: Herodes já tinha arquitetado tudo, mas a minha mão está desfazendo o que Herodes projetou. A minha mão está dando livramento para alguém aqui nessa manhã. É Deus dizendo: se esconde, porque a minha mão vai tratar com Herodes. E quer saber? Quando Oséias profetizou isso, Oséias estava dizendo que o tempo dele se esconder no Egito. Mas tem uma coisa, Oséias gritou dizendo: do Egito eu chamei o meu filho. Quando Deus chamou Jesus e a família do Egito, era porque Herodes já estava morto. Eu preciso profetizar nessa noite, no mundo espiritual, na vida de alguém. Todos os Herodes que nos perseguem, Deus está dizendo: a minha mão está tratando, vai pôr na enfermaria. A minha mão está tratando com eles. Eu não sei se você vai pegar isso, mas Deus está dizendo: tu acha que eu não ouvi a tua oração? Tu acha que eu não ouvi quando estavam tramando mal contra você? É por isso que o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era Deus dizendo: eu levei o meu filho para o Egito para fazer com que ele descanse em mim. Eu levei a minha filha para esse momento de dificuldade para ela descansar em mim. O diabo está dizendo: está no Egito, vai morrer. Mas o Senhor está dizendo: foi eu que levei para o Egito, eu mesmo vou cuidar dele lá e vou trazer de novo. Deus vai trazer alguém que foi para o Egito e você está orando por ele. O Egito não vai matar quem Deus escolheu para vencer. Oh, aleluia! Olha para cá, porque o céu estava escondendo Jesus. Irmãos, diz a Bíblia
Bíblia que Herodes morre, Jesus vem, só que os anos se passam, o tempo se passa, e agora vai aparecer o tempo de Jesus aparecer para todo o povo. Só que antes disso, tinha outra pessoa que estava escondida no deserto. A gente conhece aqui muito bem. João estava vindo pregando no deserto da Judéia, adjacente ao Jordão, e em João, um silêncio de 400 anos estava sendo quebrado. É Deus dizendo para a vida de alguém: tem muito silêncio na vida de gente aqui que vai ser quebrado para mim. É que João, ele estava olhando para quem não produzia no culto, e estava dizendo: está na hora de vocês começarem a produzir frutos dignos de arrependimento. Tem outra: fruto todo mundo consegue produzir, mas bons nem todos produzem. Jesus disse: a produção